Sim, mais um dia de escalada entre Israel e Hezbollah. O Hezbollah está usando muitos foguetes para atacar a Alta Galileia e a Galileia Ocidental. Sirenes dispararam tanto em Kiryat Shmona, à direita da fronteira e também à esquerda da fronteira, que é a Galileia Ocidental. Cidades como Naharia, Krayot e Haifa também. Estamos vendo que a maioria desses foguetes está sendo realmente interceptada e também os drones que Hezbollah lança com frequência também são interceptados pelo sistema de defesa aérea israelense. Então, até agora não houve nenhuma vítima ou fatalidade, ninguém ficou ferido. Mas, por outro lado, alguns danos foram causados a edifícios e aos locais agrícolas que ficam bem na fronteira com Israel. Agora, por outro lado, estamos dizendo que o exército israelense está, na verdade, resumindo suas atividades no Líbano. Até agora, desde a última segunda-feira, estamos falando de 600 alvos sendo atingidos por cerca de 820 munições, de acordo com as forças de defesa de Israel. Esses ataques, na verdade, mataram mais de 200 operativos do Hezbollah e 80 deles são de uma unidade de elite Radwan, incluindo também operativos do alto escalão do Hezbollah. E 27 dos ataques aconteceram em Beirute em geral, sendo 5 deles no subúrbio sul de Beirute, El Dahie, reduto do Hezbollah. Então, os ataques estão aumentando por parte do Hezbollah, mas também o lado israelense está aumentando seus ataques e sua operação terrestre também. E foi exatamente aí que esse incidente aconteceu. Você mencionou os 2 soldados israelenses que foram mortos. Israel está dizendo que os operativos do Hezbollah estão usando essa tática com mais frequência agora, esperando que os soldados israelenses se aproximem da fronteira e então disparando um míssil guiado antitanque contra eles. Já houve vários soldados israelenses gravemente feridos esta semana e ontem esse incidente resultou na morte de 2 soldados israelenses. Como você mencionou, então, estamos dizendo que os ataques também estão acontecendo em terra. O Hezbollah não foi eliminado, como obviamente vemos ao sul do rio Litani. Obrigado, Baler, por falar conosco do norte de Israel com essa atualização. Agora seguimos para Sarit Zavi. Ela é fundadora e presidente do Centro de Pesquisa e Educação Alma, no norte de Israel. Sarit Zavi, sabe, a primeira coisa que eu quero te perguntar, obviamente, os moradores do norte de Israel já se acostumaram bastante a não poderem ficar em suas casas durante confrontos e conflitos com o Hezbollah. Desde o cessar-fogo que vimos em 2024, que começou em novembro de 2024, as pessoas começaram a voltar para suas casas. Agora, olhando para a situação atual, quantos israelenses realmente estão permanecendo no norte de Israel? Não tenho os números, mas posso dizer como é a sensação. Eu estava viajando na fronteira norte justamente na sexta-feira e visitei muitos amigos que moram literalmente na linha de fronteira. E nenhum deles foi embora. Todos ficaram. Eles não estão em pânico. Todos entendem a situação. Todos entendem que agora é hora de terminar o trabalho e fazer o que precisa ser feito. Claro, ao mesmo tempo, nós mal entendemos as instruções do comando da frente interna. Eles estão nos dizendo para voltar à rotina enquanto as crianças não estão indo para a escola. Mas fora isso, todos nós entendemos a necessidade do que está acontecendo agora. Não conheço ninguém que tenha ido embora, nem na minha comunidade, onde moro a 9 quilômetros da fronteira, nem em outro lugar. Sabe, essa ideia de terminar o trabalho é interessante, porque, obviamente, durante o cessar-fogo, sabe, o governo libanês disse que iria remover todas as armas, limpar o sul do Líbano da infraestrutura do Hezbollah. Sabemos que houve ataques aéreos contínuos das FDI contra ameaças do Hezbollah. Mas, sabe, a questão agora, claro, é se vai acontecer ou não. Existe um sentimento entre o público israelense de que a situação nunca será segura o suficiente na fronteira. Olha, depois da guerra, eu digo que é o mais seguro que podemos chegar. E ainda assim, o Hezbollah estava com 25 mil foguetes quando a guerra terminou em novembro de 2025. Agora vivemos uma nova guerra, enquanto o Hezbollah usa o que restou de suas armas. No último ano, houve uma disputa entre o Hezbollah tentando reconstruir sua força militar e as forças de defesa de Israel tentando impedir.
Recentemente, ao publicarmos isso, os esforços do Hezbollah superaram os das forças de defesa de Israel para impedir, resultando no que vemos agora. Então, pelo menos ao sul do rio Litani, isso é algo que poderia ser feito. Pelo menos para derrubar o regime no Irã. Não haverá patrocinador, dinheiro ou armas enviadas ao Hezbollah. Acredito que isso também poderia ser feito. Mas eu concordo que também há uma responsabilidade do governo libanês aqui, para garantir que o Hezbollah não volte a crescer, com base no ódio que está ensinando às crianças e nos serviços que está prestando à sua própria comunidade muçulmana xiita no Líbano. Desculpe, só uma última pergunta aqui. Em relação às capacidades militares do Hezbollah, o que sabemos sobre o que restou em seu arsenal neste momento? Eu não sei o que restou depois dos mais de 600 ataques das FDI nos últimos dias. Como eu disse, nós sabíamos disso. Antes disso, eles tinham cerca de 25.000 foguetes e pelo menos 1.000 drones, talvez mais. Posso dizer que o que vimos foi uma média de cerca de 50 ataques por dia nos últimos dias. Do Hezbollah, 2/3 são de foguetes e 1/3 são de drones. Nós percebemos que há uma melhora na capacidade do Hezbollah de lançar drones, mas não necessariamente de fazê-los atingir o alvo. E há uma diminuição na quantidade de foguetes em cada rajada, em comparação com 19.